A paz do Senhor, feliz ano novo. Esse é o primeiro vídeo do canal em 2026, então feliz ano novo para todos. Seja bem-vindo, meu nome é Rafaela, eu sou apenas uma serva humilde do Senhor e o tema de hoje é sobre saudade de Deus. Hoje eu vou explicar para você o Salmo 51 e como que através do arrependimento a gente pode se reconciliar com o Senhor, como que a gente pode voltar. Sei que muitas vezes a gente se sente sujo a ponto de não conseguir voltar mais, não conseguir orar, não conseguir falar com Deus. E hoje eu vim trazer aqui um personagem, né, muito importante, que todo mundo fala, filho de Davi, quando falam de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o pecado que Davi cometeu. Ele era um rei muito importante. Talvez você já conheça, talvez não, mas eu vou fazer uma breve, uma, uma menção aqui bem curta sobre o que aconteceu na vida dele, né, com relação a isso. Mas eu espero que esse vídeo de hoje seja reflexivo para você, que você possa entender as coisas de uma maneira diferente. Se você sente saudade da igreja, se você sente saudade de Deus, eu quero que você se sinta abraçado e que através desse vídeo Deus realmente toque em você, que você possa voltar a orar, que você possa frequentar a igreja, e que você se sinta amado e perdoado pelo Senhor. Então aqui eu vou bem no comecinho ali, né, de Salmo 51 diz assim: Ao regente do coral, Salmo de Davi, ou seja, foi Davi que escreveu, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Então vou explicar rapidamente aqui o que aconteceu. Davi, ele era um rei muito, depois que ele virou rei e tudo, né, ele virou rei de Jerusalém e ele era um rei muito conhecido. E naquela época, na época de Davi, havia muitas guerras, havia muitos conflitos com os povos. Então, o tempo todo ele estava em um campo de batalha. O tempo todo ele tinha que preparar a estratégia, tinha que preparar os soldados para que fosse para o campo de batalha para guerrear, certo? E teve um caso específico em que Davi não quis ir para o campo de batalha. Ele mandou o exército, ele mandou o povo para a guerra lá, mas ele mesmo não foi. Ele ficou no palácio. E nesse dia, o que aconteceu? Ele estava no palácio e no palácio tinha uma janela enorme, eu vou imaginar, né? E ele viu uma mulher pela janela. E ela estava no rio, ela estava na casa do lado tomando banho. E o nome dela era Batseba. E o rei Davi, ele achou ela tão bonita que ele pediu para chamarem ela e ele se deitou com ela. E depois ele acabou descobrindo que ela engravidou, porque ela foi atrás dele. Quando ele descobriu que ela engravidou e que ela era casada, o que Davi fez? Ele mandou chamar o marido dela de volta da guerra, porque ele estava lá. Ele mandou chamar o marido dela para que ele pudesse se deitar com ela, né? E dessa forma ele acobertasse o pecado dele, porque se o marido dela deitasse com ela provavelmente poderia engravidar. Então, não seria ele que teria engravidado ela, né? E no caso, o marido dela, ele era um homem fiel, muito fiel, assim, com relação a respeito, né? Tanto pelo rei como pelos irmãos, soldados dele, pelos irmãos, assim, eu digo, né? Soldados, irmandade. Você entendeu? Ele, de ver os colegas dele na batalha e tudo, ele não quis ficar com a mulher dele, porque ele não achava justo. Tipo assim, como assim? Meus colegas estão lá na frente da batalha, cuidando, né? Todo mundo esperando que não morra. E eu vou ficar aqui em casa com a minha mulher? Não. Então ele não foi nem pra casa, nem chegou perto da esposa dele. Ele foi e ficou junto lá. Acho que é tipo, vou dizer que um alojamento dos soldados, eu não sei. Ele foi lá, eu não vou lembrar direito agora. Ele foi para um alojamento dos soldados. E aí, nesse alojamento, ele decidiu ficar lá para não ter nenhum contato com a esposa dele. E o rei Davi ficou sabendo disso e ele foi lá e tomou uma decisão que, infelizmente, mudou a história de todos eles ali naquele contexto. Ele mandou Urias, que era o marido da Batseba, direto para o fronte de batalha. E lá ele sabia que ele ia morrer. Então, ele não matou diretamente o marido dela, mas ele foi o mandante. Então, ele praticou um homicídio, né? Que ele matou o marido dela. Nesse caso aí, ele cometeu homicídio e adultério, porque ela era casada, né? E naquele tempo ele poderia casar com qualquer outra menina, que eles poderiam ter várias esposas, porém, se ela fosse solteira, né? No caso, ela era casada, então isso é adultério. E foi isso que aconteceu com o rei Davi. Sim, o rei Davi, o homem em que foi, o homem segundo o coração de Deus, em que muitas vezes as pessoas vão pregar sobre ele, as pessoas falam sobre ele como, nossa, o rei Davi, ele era um homem muito servo, muito fiel a Deus e tal.
Pois é, o rei Davi fez isso. Ele também, da descendência dele depois, veio Jesus. Tanto que quando você for ler os evangelhos ali, Mateus, Lucas, Marcos e João, eles vão falar que durante algum momento as pessoas estavam naquelas multidões assim, e quando sabiam que Jesus estava vindo, falavam: Filho de Davi! Como quando o cego, né? Ele começou a chamar Jesus, e quando ele chamava Jesus, ele falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você vê que Davi não era um cara qualquer, mas ele também errou. Então ele escreveu esse salmo. Aqui, né, só um pequeno contexto sobre esse... No Salmo 51, no versículo 1, eu acho que eu vou ter que ler o salmo todo, né, pra explicar, mas quando tiver eu vou fazer as pausas e aí você vai entendendo os contextos, entendendo as coisas, a mensagem. Então vamos lá. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostra a sabedoria. Então eu vou pegar aqui até o versículo 6 e dar uma pausa. Você vê que... eu esqueci de explicar a parte do que o profeta foi falar com ele, né? Depois que Davi tinha feito isso, que ele mandou matar o marido de Batseba, ele casou com ela, tá, gente? Assim, ele consertou o erro dele, né? Porque ela ficou viúva, ela não teria ninguém pra cuidar dela, então Davi foi lá e casou com ela depois que ele fez isso. Só que Deus é Deus. Então ele foi lá e mandou um profeta pra falar com Davi. E o que aconteceu? É que quando o profeta Natan chegou, ele contou uma historinha pra Davi, né? Falando sobre uma coisa que, assim, tinha um ali que estaria errado e que era uma situação injusta, que claramente Davi ia querer condenar um deles, né? E foi o que aconteceu. Natan, que era o profeta, contou a história pra ele e falou: quem você condenaria? Qual seria a pena? E aí Davi falou uma pena lá. E depois Natan chegou pra ele e falou: esse homem é você, Davi. Então, só que também Davi se arrependeu. Então ele disse que ele seria perdoado. Só que mesmo assim, ele seria perdoado, mas teria consequências do que ele fez. Então, só para contextualizar, né? Ele diz aqui: tenha misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Ou seja, Davi, ele sabe que Deus é um Deus amoroso. Então ele pede misericórdia, dizendo assim: Deus, me perdoe. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Por causa da compaixão de Deus, ele sabe que Deus, ele ama tanto os seus filhos, que se a gente realmente tem um coração, que a gente se arrepende e se coloca na presença dele, tipo assim, dizendo: Deus, eu sei que eu pequei, eu sou um pecador, eu peço que o Senhor me perdoe, ele nos perdoa. Então ele diz: purifica-me do meu pecado, lava-me, ele diz assim, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. No caso aqui, Davi, ele sabia que ele tinha errado, e todo aquele pecado que ele cometeu, tudo que ele fez, eu imagino que ele ficava revivendo esse momento o tempo todo na cabeça dele, e se sentindo culpado, porque pensa, ele mandou matar alguém, não é tipo assim, eu briguei com alguém. Não, ele mandou matar uma pessoa. Então eu imagino que o tempo todo ele ficava perturbado com aquilo na cabeça dele o tempo todo. E tipo assim, quando a gente tá preocupado, quando a gente tá angustiado com alguma coisa, a gente já fica perturbado. Porque a gente fica, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que vai ser? Quando que vai ser? E a gente começa a fazer 1 milhão de perguntas, mas meio que são perguntas retóricas pra gente mesmo, certo? Agora, quando a gente peca, e a gente peca de forma consciente, tipo assim, não, eu vou lá porque eu vou fazer aquilo, quando assim, você esquematiza o pecado, você sabe o que você tá fazendo. E depois que você faz e aquilo se concretiza, você pode ficar com aquela culpa, com aquele peso, né? Carregar aquilo de, meu Deus, mas o que eu fiz foi muito errado, e agora? Né? Então, ele tá dizendo aqui, lava-me de toda a minha culpa, porque o tempo todo
Purifica-me do meu pecado, porque o meu pecado me persegue todo o tempo. Então, o que acontece? Acusação. Você fez isso, você fez aquilo. Então você não consegue se perdoar. Tipo assim, pra você é um monstro, não é? Porque pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Então ele tá falando aqui, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. Ou seja, quando o profeta foi lá para falar para ele todas as coisas que aconteceram, ele já sabia, né, que ele estava errado. Só que naquele momento ele ficou com raiva porque ele achava que era sobre outra pessoa. Mas não, era sobre ele mesmo. E Deus, muitas vezes, ele vai nos confrontar. Mas basta a gente entender. Se a gente não entende, a gente ignora e segue a vida. Agora ele diz aqui, e é justo o teu julgamento contra mim. Porque no caso, Natan, esse profeta, ele não veio só para falar para ele que ele estava errado, porque ele já sabia que ele estava errado, né? Mas Deus também falou para ele tudo o que ia acontecer por causa do que ele fez. Então, ele pecou contra Deus e ele mudou as circunstâncias, né, de todos ali, no caso dele, da Batseba. A Batseba estava grávida, ela perdeu essa criança depois, e ele ficou com o sofrimento da perda de um filho, e ela também, né? E ela ainda perdeu o marido, né, que era um homem fiel, que era um homem bom a Deus. Pelo menos quando você lê o texto ali, é isso que você entende, né? Tanto que ele era um homem tão honrado, o marido de Batseba, que ele achava injusto os colegas dele estarem na batalha, prontos para morrer, e ele estar em casa com a esposa dele. Então ele não foi justamente por isso. Então você vê como ele era um homem honrado, como ele era um homem correto. E aí, continuando no versículo 6, diz: Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Ou seja, Deus, muitas vezes, essa perturbação, essa incomodação do pecado pode ser Deus também te martelando para que você se arrependa, para que você saiba, assim, a gente sabe que a gente errou, né? Mas tem muitas pessoas que, isso aí vai passar. E às vezes é o próprio Deus que tá aí te martelando e fazendo você lembrar disso para que você se sinta culpado mesmo, mas para que você se arrependa. Porque o arrependimento, ele traz o perdão do Senhor. Então, e no coração me mostras a sabedoria. Ou seja, Deus ele mostra no coração aquilo que você tem que fazer. Quando você se coloca na presença de Deus, Ele vai te falar como que você vai se consertar. Qual é o caminho que você tem que seguir. Aqui no versículo 7. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Então Davi está pedindo aqui para que ele possa ser limpo de novo, para que essa culpa saia, para que esse peso que ele carregou durante esse tempo, dele saber que ele fez aquilo e que, tipo assim, não tem mais volta. Ele matou alguém, gente. Não tem mais volta. Então ele está pedindo aqui, purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Ou seja, eu sei que só quem pode tirar esse sentimento de mim, só quem pode tirar essa coisa de mim, é Deus. No versículo 10 continua. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. O que é isso? Um coração puro. Um coração puro é aquele que realmente se arrepende, aquele que realmente se renova, né? Que é limpo diante da presença de Deus. Então, um coração limpo, Deus, você tá lá todo sujo, todo enlamaçado lá. Mas aí você vai chegar e vai falar, Deus, eu fiz isso, isso e isso, me perdoa e me dá um coração novo, para que eu possa ser melhor. É isso que ele está pedindo, para que ele possa ser melhor. Então, renova dentro de mim um espírito firme, ou seja, não deixe com que eu erre de novo nessa mesma coisa. Traz um espírito firme, que diga não ao que é errado, um espírito que sempre busque fazer o que é certo, um espírito firme, que diz não para o que é não, sim para o que é sim, um espírito que tem certeza naquilo que está fazendo e que não se desvia do que é certo. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer.
Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Então, essa parte aqui é bem mais pesada e mais difícil de entender, eu diria. Mas, vamos lá. Que é sobre restaura em mim a alegria de tua salvação. Ou seja, quando a gente faz coisas erradas, coisas horrendas, e a gente não se arrepende do que fez, a gente paga o preço da salvação. Porque se a gente não se arrepende, nada mais pode nos consertar. É só o arrependimento que nos traz de volta para a presença de Deus. Tanto que o arrependimento é uma coisa muito séria que nós dependemos dele para ter a salvação. E tem um texto que é muito forte, tipo assim, na minha concepção é um texto muito forte, que está escrito em Hebreus 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Eu acho muito sério, muito forte esse texto, porque aqui no Salmo 51, Davi estava falando que sobre os sacrifícios, né? Nesse tempo aqui, Jesus ainda não tinha vindo, então não tinha Jesus para cobrir os nossos pecados por causa do sangue dele e tudo, né? A gente tinha que falar diretamente com Deus e pedir perdão para ele. Tipo assim, o arrependimento vinha dessa maneira. Então, ele estava pedindo aqui um coração puro, pedindo para que Deus restaurasse a alegria de ter a salvação. Porque ele sabia, né, que se você faz algo errado, você perde a sua salvação. E da mesma maneira, só que nesse tempo aqui o povo usava animais para poder cobrir o pecado deles, né? Então eles literalmente faziam sacrifícios com bois, com vaca, com passarinho, com cada um lá em Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, nos primeiros 5 livros, vai ter toda a explicação de como que você fazia a remissão dos pecados através do sacrifício de animais. Então, Davi estava falando sobre esses sacrifícios literalmente, né? Só que aqui você vê que Davi, ele sabia que para Deus nada disso importava, porque na verdade não era sobre, tipo, nossa, eu pequei, eu vou lá matar 1000 bois. Não, porque quando você fica amigo de Deus, você começa a ter o direcionamento do Espírito Santo sobre o que fazer, como fazer. E aqui no caso ele falou, tipo assim, toda a chave do que é a nossa vida com Deus. Que ele fala assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, ele tá falando aqui, o sacrifício que Deus deseja não é que você mate um boi, não é que você pare de comer o que você gosta, não é tipo assim, vou jejuar porque daí dessa forma Deus vai me perdoar pelo meu pecado. Pode, mas não é dessa, não, tipo assim, Deus, ele não se agrada do jejum em que você vai lá, você jejua porque você tem um propósito X, e aí você jejua porque você quer ganhar tal coisa. Não tô dizendo que não pode. Aí você jejua porque você, sei lá, você fez um propósito com Deus, e daí você fez enquanto você está de jejum, você vai lá e você fala mal do seu coleguinha. Então assim, Deus, ele não, tipo assim, você tá pecando enquanto você tá querendo fazer um propósito pra Deus. São coisas que não se batem, entendeu? Então o que ele tá falando aqui o sacrifício verdadeiro, o que exige mais da gente é dizer: Deus, eu estou errado. Senhor, eu estou cansado. É que você seja sincero, porque Deus, ele não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O que é um coração humilde? É aquele que sabe que errou. É aquele que sabe que está no pecado, que está no erro. Então, ele está falando assim: não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, aquele momento que você chega para Deus, você fala: Deus, eu estou aqui.
dessa maneira, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez você não tenha matado alguém, mas às vezes você prejudicou alguém de uma forma que você ficou culpado, que você sabe que é errado. Às vezes você mentiu, você trapaceou numa negociação, você traiu alguém da sua casa, você traiu um amigo, você traiu a esposa, enfim, você fez coisas nas quais você não deveria. Ou às vezes você até tá dentro da igreja e você faz coisas que são erradas. Tipo, você vai em lugares que não deveria, você, sei lá, gente. O ser humano é muito criativo pra fazer coisa errada. E pra fazer coisa errada, basta você entrar na internet 2 segundos, né? Então, eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o seu erro. Mas eu peço que através desse vídeo você seja alcançado de uma maneira em que você entenda que não importa o que você fez, o mais importante é que você se arrependa e que você realmente fale com Deus e fale assim: Deus, eu tô cansada de carregar isso. Até porque, gente, quando a gente não confessa, eu não tô falando pra você confessar pra alguém, tá? Que nem você não tem que confessar pra ninguém, você tem que confessar pra Deus. Tipo assim, você tem que ser, na verdade, assim, você tem que ser sincero com você mesmo e dizer, tomar consciência de, não, eu fiz tal coisa errada. Eu sei que isso não é bom. Eu sei que isso prejudicou a tal pessoa. E às vezes você não prejudicou a ninguém, você prejudicou a você mesmo. E você sabe o que eu tô falando. Então, entenda que a gente tem que se achegar a Deus e pedir pra Ele nos ajudar. Pedir pra Ele perdão. Dizer, Senhor, me perdoa. Porque eu sinto falta da tua casa, eu sinto falta da tua presença. E muitas vezes, tipo assim, a nossa própria barreira de chegar mais perto de Deus, de que Deus fale com a gente, é a gente mesmo. Isso é sobre orar, isso é sobre fazer propósito, isso é sobre ler a Bíblia. Porque Davi também fala que o sacrifício é um espírito quebrantado. O espírito quebrantado é aquele que é sensível à voz de Deus. Então, quando Deus falar para você, não faça tal coisa, não vá em tal lugar, e você vai mesmo assim, você está desobedecendo. E a partir do momento que você desobedece, meu filho, é um passo para o Espírito Santo sair de você. Então, não fique brincando com as coisas de Deus. Não fique, eu tô aqui, eu tô ali. Não, não existe isso com Deus. Você tem que obedecer ao que Deus fala. Mas eu não sei o que Deus quer de mim. Vai orar? Vai ler a Bíblia? É o mínimo? Mas eu acho chato ler a Bíblia. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu também achava insuportável no começo. Eu comecei a ler a Bíblia, de verdade mesmo. Tipo assim, nossa, comecei a ler não faz muito tempo, faz uns 5 anos. E no começo eu não entendia nada. Até que eu comecei a orar mais, comecei a pedir entendimento de Deus. E outra coisa que eu vou falar assim, pode ser uma coisa muito ridícula, mas às vezes você não entende nada da Bíblia porque você quer ler a versão mais difícil que tem. Sei lá, você quer ler a linguagem mais rebuscada que tem. Sendo que tem várias. Olha, é uma bênção a gente saber português, sabe por quê? Tem países que não. Tem pessoas que não têm a versão da Bíblia nem na própria língua. E olha que privilégio que a gente tem. A gente tem diversas versões da nossa Bíblia, com linguagem difícil, com linguagem fácil, com linguagem para criança, para adolescente. Pegue uma versão para criança, uma versão que vai ser bem fácil, e depois você muda para outras, para versões mais atuais, para que você possa entender. Mas o importante é que você leia, que você entenda os ensinamentos. Porque assim, não gosto de ler a Bíblia. Cara, vai ler Provérbios. Primeira coisa, vai ler Provérbios. Sabe por quê? Quando você vai ler Provérbios, assim, a melhor dica que eu te dou. Porque Provérbios, ele é tipo literalmente um livro em que ele fala sobre dica para você viver. Quer ver? Eu vou abrir aqui para você agora. No capítulo 2, os benefícios da sabedoria. 3, confiança no Senhor. Então, assim, eles são literalmente pequenos provérbios e coisas para você usar para sua vida. Então, você vai começar a ler provérbios, você vai pegar gosto de ler a Bíblia. Você vai falar, nossa, peraí, tem coisas interessantes aqui que eu posso usar para minha vida. E aí, quem sabe, assim, você começa a gostar de ler a Bíblia. Outra coisa, não vai me começar lá pelos primeiros, que tem aquelas genealogias gigantescas de família, ou você vai ler tipo Êxodo, que é só tapão, porque Deus estava mostrando pro povo, estava começando a ensinar pro povo que as regras. Aí você vai ler Deuteronômio, são livros pesadíssimos. Cara, primeiro vai ler Gênesis, sabe? Que é o primeiro, assim, onde Deus começou tudo e todas as coisas. Outro texto que eu falo que é legal também, Samuel.
É muito legal, porque é ali em Samuel, inclusive, que conta a história do rei Davi. Então, assim, você acha muito chato ler a Bíblia. Porque você não tá lendo a Bíblia direito, gente. Mas eu vou falar de verdade. Comece, não, tipo assim, Salmo. Salmo, você meio que tem que ler uma parte, né, antes dos livros para você conseguir entender. Porque Salmos, eles são baseados nas guerras, nas histórias, nas coisas que aconteceram em reis, nas coisas que aconteceram em Samuel, que a maioria foi o rei Davi que escreveu. Então, vai ter muito contexto histórico das situações que ele estava passando ali. Você não vai entender nada. Então, assim, vai ler os evangelhos, a história de Jesus, Mateus, Lucas, Marcos, João. Aí depois você vai entendendo. Mas, assim, Romanos é um é um livro pesadíssimo. Tipo assim, vai aos poucos. Porque Apocalipse, eu acho incrível, assim, você chega para evangelizar as pessoas, elas querem conversar sobre Apocalipse. Só que, cara, Apocalipse é difícil, até para quem já é crente. Aí você vai querer ler Apocalipse, que fala sobre visão de... Tinha a besta, tinha a mulher, tinha os números, tinha a visão do trono, tinha a visão... Cara, você não vai... Tipo assim, tinha uns cavaleiros, é uma coisa muito louca, você não vai entender nada. Então, assim, às vezes você não gosta de ler a Bíblia porque você quer começar pelo mais difícil, você não sabe nem o básico. Então, assim, eu não tô brigando, tá? Mas é porque, assim, eu me empolgo. E aí tem coisas que são mais fáceis de você entender, porque são coisas que você consegue usar, tipo, prática na sua vida. Então, por isso que eu tô recomendando para você começar com Provérbios, ou Gênesis, ou Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque conta sobre a história de Jesus, conta os milagres que Jesus fez, e assim você vê quem que Jesus era, né? O Jesus nosso Salvador. Então, assim, esse salmo que eu li, que eu tava explicando, o Salmo 51, eu achei ele muito bom, porque ele faz você entender que até mesmo uma pessoa que era segundo o coração de Deus também erra. E isso sobre todos nós. Ninguém é perfeito. Mas Deus, ele tá aqui para nos ajudar, para nos perdoar. E quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente pede perdão e pede para que Jesus nos lave, para que, né, quando a gente aceita Jesus, a gente é perdoado pelos nossos pecados e a gente pede para ele. Então, assim, eu quero que você entenda que ainda há salvação para você, sabe? De que o mais importante é que você se confesse para Deus. Não tem esse negócio não de, vou contar para meu amigo. Não, seu amigo, ele não pode te perdoar. Seu amigo, ele não vai tirar esse peso, essa culpa de você, não. Então, você vai falar com Jesus. Você vai falar assim, Jesus, me ajuda, me lava, me limpa, porque eu não aguento mais, essa coisa tá me comendo por dentro. E você vai pedir para que Jesus te perdoe. E dessa forma você vai se libertar. Então, assim, eu não sei se você é crente, se você não é, se você é desviado, mas eu quero que você faça uma oração comigo agora, que essa é para quem nunca foi crente na vida. Que é um momento em que, se você fez coisas erradas, que você sabe, você... Daquelas coisas que eu tava falando, você prejudicou alguém, você sente culpa, você sente remorso. Porque remorso, na verdade, é uma coisa que é diferente de arrependimento. Mas isso aí é papo para outro tempo, outro vídeo. Então, assim, se arrependa. E dessa forma, eu quero que você faça a oração para você aceitar Jesus. Repete comigo. Senhor Jesus, me perdoa pelas minhas falhas e pelos meus pecados. Eu te aceito como único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Que o Senhor me dê o Espírito Santo e que eu tenha vida com abundância. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, meu corpo e o meu espírito ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, se você está afastado, o negócio é diferente, porque você já conhece, você está com saudade de Deus, você está com saudade da igreja, mas você não consegue admitir. Mas aqui eu tenho certeza que Deus falou com você. Então, vamos fazer a oração da reconciliação. Senhor, meu Deus, me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu errei, mas eu amo o Senhor. Eu sinto vontade de voltar para a tua casa e eu quero que o Senhor fale comigo. Então, eu quero que o Senhor me receba novamente e que o Senhor me trate de todas as minhas dores, todas as minhas angústias, me limpe de tudo aquilo que eu fiz de errado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fica para os próximos vídeos aí, se inscreve no canal, que aqui eu sou uma pessoa em que eu tento fazer com que
Eu tento ser melhor todos os dias e eu quero que as pessoas sejam melhores também. Então, dessa maneira, eu peço que se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos aí, que eu também ensino, faço outros devocionais sobre temas, perguntas. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre alguma coisa, tem alguma sugestão, pode escrever aqui nos comentários. E até a próxima. Deus abençoe.